Meio ambiente é clima. Enquanto tudo isso acontece aqui no Brasil, o Brasil pegando fogo com a questão do impeachment sendo discutido lá em Brasília, aqui em São Paulo, a reorganização da rede estadual provocando uma série de manifestações na cidade, tem um assunto importantíssimo sendo discutido lá em Paris, na França, que é a questão climática. E o Estado de São Paulo mandou uma representante lá justamente para fazer algumas propostas, assumir alguns compromissos que são inclusive voluntários, porque a obrigatoriedade mesmo de assumir compromissos na COP21 são dos governos federais. Mas o governo estadual mandou uma representante justamente para falar sobre esse assunto. Nós convidamos ela aqui. Ela está em Paris, mas fala conosco através do telefone, a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias. Olá, secretária, bom dia. Bom dia, Fabiola. Quais são os compromissos que o governo do Estado de São Paulo vai assumir aí em Paris, justamente em relação às mudanças climáticas e para a melhoria da nossa qualidade do ar aqui em São Paulo? Olha, Fabiola, são muitos compromissos, em especial hoje nós tivemos uma reunião no Museu de História Natural de Paris e firmamos um documento em que o Estado vai colaborar com o conhecimento que nós temos, com a nossa experiência, para uma iniciativa importantíssima da IUCN, que é, na verdade, uma União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, essa iniciativa envolve centros ambientais mundiais. E a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo vai fazer parte do comitê diretivo dessa iniciativa. Vamos definir critérios para certificar cidades e estados que tenham, não só no Brasil, mas no mundo todo, sustentabilidade ambiental, biodiversidade e serviços ecossistêmicos nas suas estratégias de desenvolvimento urbano. Isso é muito importante porque grande parte da população reside, né, no ambiente urbano hoje, não mais nas áreas rurais, né? E ainda hoje à tarde também nós vamos participar do maior evento de governos subnacionais, que ocorre aqui em Paris e que é coordenado pelo ex-prefeito de Nova York, o Bloomberg, que é uma conferência com a imprensa, juntamente com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falando do papel dos governos subnacionais. E nós vamos apresentar o nosso protocolo climático nessa conferência hoje à tarde. E esse protocolo tem o quê? Porque a grande expectativa é, né, estabelecer metas de redução de emissões, conseguir ter uma energia mais limpa, cobrar das empresas também menos emissões. E por parte do governo do Estado de São Paulo também a expectativa em relação a uma inspeção veicular estadual. Isso está nesse protocolo que será apresentado? Quais são as práticas, né? De que maneira que vamos sair da teoria e ir para a prática? Como que vai ser esse processo, secretária? Olha, Fabiola, você toca num ponto importantíssimo, né? Eu acho que esse momento atual, ele não dá mais para ser uma visão simplesmente teórica. Então, o Protocolo Climático do Estado de São Paulo trabalha com 4 temas mais importantes, que nós consideramos a questão da eficiência energética, a eficiência hídrica, a responsabilidade socioambiental e também a redução de emissões por parte das empresas. Então, ele é um protocolo voluntário, as empresas aderem voluntariamente, mas há metas. São apresentadas as metas para os próximos anos, em que as empresas que estão no estado de São Paulo, como elas vão poder evoluir na sua atuação nesses 4 temas que eu mencionei. Então, não é uma competição entre empresas, mas a empresa compete nas suas próprias práticas, melhorando aquilo que é possível melhorar nos próximos anos. Mas se a adesão, secretária, se a adesão é voluntária, como que isso vai funcionar na prática? Se não vai ter uma pressão do Estado para que a empresa faça isso? Quais serão os benefícios da empresa que adotar essas metas e reduzir as suas emissões? Então, eu acho assim que no passado a gente trabalhava muito com essa ideia de exigir cumprimento da lei, um sistema que a gente chama comando e controle. Hoje, as práticas voluntárias, elas passam a assumir um papel mais importante, porque você ter uma prática que seja boa do ponto de vista ambiental é sinônimo de eficiência na atividade da empresa. E as empresas têm que fazer isso, inclusive em relação à sua atuação no âmbito internacional, fora do Brasil. Então, por mais que seja voluntário, o que a gente percebe é que as empresas aderem
e buscam fazer o cumprimento. Então, essa é uma sistemática nova, mas que tem sido muito elogiada, inclusive em outros fóruns que nós temos apresentado o nosso protocolo, mesmo fora do Brasil. Falei sobre ele em Nova York, na Conferência da ONU dos Novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para o Climate Group, e todos elogiaram muito, porque a gente também tem que verificar aquilo que é viável economicamente, ambientalmente, e é isso que se busca com um protocolo desse tipo. Então, as empresas têm benefícios, sim, do ponto de vista da eficiência na atividade econômica desenvolvida. Mas não uma obrigatoriedade. Vamos ver se na prática isso vai funcionar. Agora, secretária, em relação à inspeção... Em relação à inspeção veicular, secretária, a gente sabe que o governador já mandou isso para a Assembleia Legislativa há muitos anos até, né? Eu acho que em tramitação lá, já são quantos anos de tramitação do projeto de inspeção veicular estadual? Olha, eu não tenho aqui o número... Mas acredito que são uns 9 anos, se não me engano. Tem alguns especialistas, quer dizer, muitos especialistas na área de meio ambiente falam que isso seria importantíssimo quando a gente fala sobre a qualidade do ar, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Isso está sendo abordado aí quando o governo do estado de São Paulo elabora um protocolo falando de mudanças climáticas, falando sobre o clima no estado de São Paulo. Isso entra na pauta, e de que maneira o governo do estado de São Paulo pode acelerar esse processo da inspeção veicular no estado? Olha, o projeto de lei, ele está na Assembleia, então agora não é uma dependência do governo, mas sim da própria Assembleia para que essa lei seja ou não aprovada. Mas existem outros mecanismos. Por exemplo, agora, quando a gente fala em renovação das licitações do ponto de vista do transporte público, nós entendemos que essa mudança do ponto de vista da energia utilizada, né, então deixar de ser o diesel e buscar uma outra solução, como por exemplo o gás para o transporte público, seria muito importante. A gente não pode esquecer que a inspeção veicular, da forma como ela foi desenhada até hoje, ela atingia somente 50% da frota. E os veículos mais poluentes, eles estavam fora dessa inspeção. Então, o que me parece é que algo que envolva o transporte público, os ônibus como grandes emissores, é que seria bastante interessante. Nós já estamos pensando isso do ponto de vista do transporte intermunicipal, porque se isso entra como uma exigência para os próximos anos, a gente consegue reduzir muito a poluição no ambiente urbano. E essa é a grande questão, né? Porque as pessoas falam, tudo bem que está na Assembleia Legislativa, mas o governo do estado de São Paulo poderia fazer uma pressão, ou de repente sinalizar que isso seria muito importante, ou pressionar. Então, isso não faz parte, e seria até uma tarefa do próprio governador de São Paulo. Em relação à questão da energia solar, benefícios para quem utiliza, por exemplo, painéis de energia solar, tem alguma coisa nesse sentido que o governo do estado de São Paulo deve apresentar aí, de ter, por exemplo, reduções de impostos para quem utiliza energia mais limpa, alguns benefícios, inclusive não apenas para empresas, né, mas também para os moradores de São Paulo. Tem alguma coisa desse sentido nesse protocolo, secretária? Olha, o que nós estamos trabalhando é um fundo clima para o estado de São Paulo. Isso foi conversado também em Nova York com alguns bancos, e a nossa ideia é dar início nos prédios públicos. Então, existe um projeto piloto que envolve a substituição, no caso do complexo das clínicas, que seria gás e fotovoltaica, porque a fotovoltaica sozinha não é suficiente para garantir energia o tempo todo, e a gente quer estender isso para prédios públicos. Então, nós estamos buscando valores fora do Brasil para essa finalidade. E acho que sim, que no futuro nós podemos pensar em benefícios para as pessoas, na verdade, que adotarem esse tipo de energia nos seus prédios privados. Agora, no futuro, secretária, porque a grande questão é o agora, né? Como o próprio presidente Obama disse, né? Essa não é uma definição do meio ambiente, né? Ela é uma definição de política tributária.
né? Mas claro, Gente, não é da Secretaria do Meio Ambiente. sim, mas só que alinhada com o meio ambiente, porque com impacto diretamente no meio ambiente, né? Eu acho que são políticas públicas que são adotadas com várias secretarias, né? Quando a gente fala de uma política pública de redução de impostos para benefícios climáticos, a gente está envolvendo aí uma série de secretarias, inclusive a Secretaria de Saúde, né? Porque isso tem um impacto gigantesco na saúde pública. Então é algo a ser discutido. Inclusive, a Conferência do Clima, ela foca muito na questão da saúde. No caso de São Paulo, nós estamos trabalhando isso porque existem até pesquisas mostrando que as pessoas que residem mais perto de parques têm uma condição de saúde melhor, exatamente por conta dos benefícios, né, das áreas verdes no ambiente urbano. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista. Bons trabalhos para a senhora aí em Paris. Muito obrigada e um abraço para você, Fabiola, e para todos os ouvintes também da rádio. Conversamos com a secretária estadual do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, falando aí das ideias que o governo de São Paulo está levando lá para a Conferência do Clima em Paris. 10h25.